Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre arranjo. Vou fazer uns arranjos aqui e esses arranjos vocês vão poder criar ambiência, vão poder criar melodia. A gente vai fazer na escala menor. Eu não vou me aprofundar muito falar sobre escala. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vocês podem fazer um monte de melodia sem saber nada sobre escala. Tem umas técnicas bem massa pra fazer isso. E bora lá, galera. Eu vou pegar aqui e vou arrastar um piano. Deixa eu ver aqui. O Simpler. Pronto. Com o Simpler, a gente vai poder usar esse Grand Piano aqui, que é nativo, e é trimassa pra gente usar nessa aula aqui. Então, bora lá, galera. Eu vou abrir aqui o piano. Como é que a gente sabe que é a escala menor, sabe? Deixa eu deixar maior aqui. Para vocês, para nós criar nessa escala menor, vocês vão desenhar todos no branco aqui, ó, galera. Vocês vão desenhar aqui no branco. Isso, galera, já é uma escala menor. Mas a gente não vai tocar todas as notas junto, né? Eu vou pegar aqui e vou duplicar ainda pra gente ter uma escala maior ainda. Eu gosto de fazer isso para deixar a escala salva ali atrás. Daí a escala vai ficar aqui como um esboço para vocês poderem usar, utilizar mais fácil, né? Não vai tocar só a partir daqui. Então, galera, vamos começar aí desenhando uns arranjos. Vamos começar aqui no Dó. Nosso Dó aqui, que é o C. A gente vai pular 2. 1, 2. 1, 2. Aqui, quando a gente pular 3 casa, a gente vai ter uma escala maior. Aqui é menor. Vocês podem ver a diferença. A escala maior já é mais feliz. Aqui já é algo mais melancólico. Aqui já sai um som mais melancólico, sabe? E os Psytrance são bastante escala menor, mas também tem aí muito som com escala maior. Com essa técnica aqui, vocês vão poder criar vários arranjos sem saber muito de escala. Então, galera, vamos desenhar aqui a escala do E. Vocês vão vir aqui no E, marcar aqui. Não, mas vamos fazer Dó sustenido aqui. Ó, vocês vão pular 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2
2, 2. Se vocês forem pulando aqui nessa sequência, vocês vão conseguir fazer umas escalas da hora, galera. Aqui eu vou botar o E agora aqui. E lembrando, se vocês quiserem fazer na escala menor, vocês não vão deixar 3 casinhas aqui, ó. Vocês vão baixar. Entende? Aqui a gente tem uma escala maior também. Se eu botar pra baixo, eu vou ter uma escala menor. Aqui a gente já tem um comecinho dos nossos arpejos, sabe? E não precisa entender muito sobre escala, se vocês forem usando essa técnica aqui, vocês vão poder criar vários arranjos aí, bem massa. E várias melodias também. Então agora eu vou pular pro nosso F. Então galera, aqui a gente já tem uns arpejos na escala menor. Na verdade eles estão na escala maior aqui. Aqui a gente já tem nossos arpejos básicos para começar a fazer umas melodias, sabe? Então bora lá, galera. Vamos começar aqui fazendo uma melodia no Dó. Eu vou deixar aqui loopado.
gente pode ir adicionando uns mais baixos para dar mais umas camadas mais graves também.
Então, galera, esses RPGs aqui já estão bem legal. E se vocês forem fazendo dessa forma assim, vocês vão conseguir criar muitas melodias aí muito iradas. E eu espero que esse vídeo ajude a vocês. Se vocês curtiram esse vídeo, eu vou fazer mais vídeos aí de RPG nos próximos dias. Vou mostrar aqui como é que vocês podem aplicar também outras técnicas. E como aplicar também essas técnicas aqui na música. Porque com esses RPG aqui vocês conseguem fazer todas as músicas. Vocês conseguem fazer todos os outros elementos das outras músicas. No caso desse RPG aqui vocês conseguem fazer todas as melodias dos elementos da música. E eu vou mostrar isso pra vocês na próxima aula, galera. Como é que vocês podem usar esses arpejos aqui para criar a melodia dos outros elementos, usando eles mesmos. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acompanhem o canal, que a próxima continuação desse vídeo aqui vai ser como é que vocês podem usar esse arpejo aqui no resto da música de vocês. É isso aí, galera. Nós demais. Se inscreve aí no canal e compartilhe com os amigos. Nós, galera.